a salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos coloca diante desse tema tão caro nas Sagradas Escrituras, que é o tema da vinha. É uma comparação para mostrar o relacionamento de Deus com o seu povo. O relacionamento de Deus conosco, uma comparação agrícola. Na primeira leitura, ouvimos o profeta Isaías, esse cântico da vinha era muito popular em Israel. Vou cantar para o meu amado. Vocês estão vendo que é até um canto de amor, né? Mostrando que a relação de Deus conosco é uma relação amorosa, cuidadosa, né? Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Vocês vão imaginando, é tudo assim do bom e do melhor, né? Hoje celebramos também a memória de São Francisco de Assis. É claro que a liturgia dominical passa na frente, a não ser lá nas comunidades onde festejamos São Francisco como padroeiro, e que nós fizemos mais referências, mas aqui o ambiente é agrícola e mostra essa harmonia com a natureza também. Cercou, então, fértil encosta, o lugar foi bem escolhido, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, então as cepas eram as melhores, edificou uma torre no meio, construiu um lagar. O que espera? Esperava que produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Quer dizer, diante de tudo favorável, uvas selvagens. E aí então continua a leitura, e esse agricultor fica aqui, né, que é a figura de Deus, desanimado com essa vinha, fala, olha, vou desmanchar a cerca, vou deixar inculta, etc., né? Ouvimos o salmo, tão belamente cantado, um salmo responsorial que retoma o tema da vinha. E já essa primeira leitura diz claramente, né, que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá, sua dileta plantação, né? Então o próprio texto já nos dá a chave de leitura. Eu esperava deles frutos. Que frutos? É o texto que está dizendo, frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Então nós vemos que não se trata simplesmente de uma atividade agrícola, né? O que Deus espera de nós? Frutos de justiça e de bondade. O salmo já é uma súplica, é um canto, lembrando, né, tudo aquilo que Deus fez com o seu povo, tirou da escravidão do Egito, né? Então a gente vê que então o povo é comparado com a videira, expulsastes as nações para plantá-la, o mar se abriu, estendeu então os seus sarmentos, enfim, Deus cuidou do seu povo. E o Salmo faz uma súplica para que Deus não abandone o seu povo. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Então há um reconhecimento que o povo foi infiel e há uma súplica. No Evangelho, Jesus retoma o tema da vinha e conta uma parábola, mas diferente. Jesus não faz a comparação do povo com a videira. Ele se dirige especialmente às lideranças de Israel, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, né? E ele vai contar uma parábola para essa turma que estava à frente de Israel. Então a ênfase de Jesus agora não é todo o povo, mas são as más lideranças que corrompem o povo, né? Certo proprietário plantou uma vinha, estão vendo aqui também o mesmo cuidado, olha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu a torre de guarda, depois arrendou-a a vinhateiros. Então aqui não é tanto a vinha que não produziu, a vinha produz, só que ela entregou a vinhateiros. E viajou para o estrangeiro. Quando foi o tempo da colheita, enviou seus empregados para obter desses vinhateiros os frutos, né, desta vinha. Mas os vinhateiros, que eram arrendatários, né, tinham arrendado a vinha, começaram a se considerar o quê? Proprietários, donos da vinha. Tudo isso é motivo para a gente refletir, né,
Às vezes nós usurpamos os dons que Deus nos deu. Por exemplo, o dom mais elementar e que nós estamos celebrando nesta semana da vida, a vida. Nós recebemos a vida, é dom de Deus, dom imerecido, que nós recebemos gratuitamente. Deus nos deu a graça de viver. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com capacidade de conhecimento e de amor, inteligência e vontade. Aí que está a nossa semelhança com Deus. Nós somos interlocutores, somos a única criatura no meio dessa criação toda que é interlocutora de Deus. Então, às vezes nós pegamos os dons que Deus nos deu e dizemos mais ou menos assim, mesmo que não digamos isso no discurso, mas digamos isso com a vida. Eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quero. Às vezes na prática nós fazemos isso. Quer dizer, é a atitude desses vinhateiros. O proprietário manda seus empregados para receber, mas quando eles veem esses empregados, nós vemos como eles tratam esses empregados. Agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro, ao terceiro apedrejaram. E o dono daquela vinha manda outros, mais numerosos, e eles fazem a mesma coisa. Por fim, manda o filho. Vocês estão vendo que Jesus está contando uma parábola que é uma alusão à história da salvação. Quem são estes empregados que o Senhor envia para receber os frutos daquela vinha? São os profetas, são os homens de Deus, são os servos de Deus que ao longo da história Ele foi enviando para o seu povo, mas as lideranças rejeitaram. E aí por fim manda o seu filho, e esse filho nós sabemos, tem nome, é Jesus Cristo. Pensando, ao menos o meu filho eles vão respeitar, mas quando vir o filho, é o herdeiro, e levaram o filho para fora da vinha e o mataram, como Jesus que foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Então nós estamos vendo que é a retratação da história da salvação. Mas Jesus faz uma pergunta para esses que estavam ouvindo a parábola. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E as próprias lideranças de Israel vão dar a sentença. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Eles mesmos dão a sentença. Ainda não perceberam que a sentença é contra eles. Eles são aqueles que se apropriaram da vinha, se consideraram donos daquilo que era dom de Deus. E Jesus ainda os interpela com as Escrituras. Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e se foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem é essa pedra rejeitada? É Jesus Cristo, a pedra angular. É um texto que nós sempre recorremos, sobretudo no tempo pascal. Por isso eu vos digo, Jesus conclui, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os frutos. Então nós temos o novo Israel, o novo povo de Deus. Mas nós leríamos errado esse texto se nós tivéssemos uma perspectiva triunfalista. Ah, bom, então o povo da antiga aliança ficou afastado e agora nós somos o povo da nova aliança, então nós estamos numa boa, o reino é nosso. Se a gente tiver com essa postura, nós corremos o risco de incorrer no mesmo erro desses vinhateiros, achar que nós somos donos da igreja, donos da palavra, donos do reino. Não, meus irmãos, nós somos servidores. Todos nós devemos nos considerar administradores da vida e dos dons que Deus nos concedeu. Nenhum de nós é dono da própria vida. A nossa vida pertence a Deus. Já dizia São Paulo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós não somos donos da nossa vida. Nós somos administradores do nosso tempo, da saúde, dos dons que Deus nos deu. E Deus espera o que de nós? Ouvimos em todas as leituras, frutos. Frutos. Então nós temos que pensar isso, o que eu tenho feito na minha vida? Que fruto eu tenho oferecido? Quais são esses frutos? A primeira leitura já falou, frutos de justiça e frutos de bondade. Isso é que nós devemos produzir. Nós podemos pensar e podemos fazer muitas aplicações. Por exemplo,
uma aplicação fácil de fazer hoje, né? Nós estamos vendo aí com toda essa temática ecológica, estamos no ano da Laudato Si, essa encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, a criação de Deus, e hoje lembrando São Francisco de Assis, que canta essa criação de Deus. O Papa chamou a atenção para esse cuidado que nós temos que ter, e hoje ele lançou uma nova encíclica, justamente no dia de São Francisco de Assis, assinou ontem na véspera, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, né? Na mesma linha da espiritualidade de São Francisco de Assis, chamando a atenção para esse desafio que a humanidade deve viver agora diante dessa pandemia. Nós vivemos não só a globalização econômica, não só a globalização tecnológica, né? Mas nós vivemos agora a globalização da doença, não é? A pandemia é para todo lado. Então, como é que nós vamos viver agora? Nós temos que ter, sobretudo, postura de solidariedade, de fraternidade, e não de divisão, não de guerra, não de disputa, não de competição. Não vamos olhar o outro como inimigo, como concorrente, mas como irmão. Somos todos irmãos. Nos lembra o Papa Francisco nessa encíclica, inspirada em São Francisco de Assis, esse irmão universal. Então, Deus cuidou de nós, Deus nos colocou nesse mundo. Como é que começa a Bíblia? Adão e Eva são colocados ontem num jardim, um lugar bonito, tudo na harmonia. Podemos pensar concretamente, por exemplo, no nosso continente, o continente americano, era até chamado Novo Mundo, né? Quando vieram as expedições da Europa e chegava aqui e achava os índios, era o Novo Mundo. Ficou todo mundo assim, com os olhos espantados. Isso era considerado o paraíso, né? Tem até livros que contam, né, falando da visão, que tinha visão do paraíso, né? Nosso continente americano. Mas não é só aqui não, os outros também eram. Todos são bonitos, com sua beleza. Mas pensemos no nosso Brasil. Pensemos no nosso Brasil, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, isso aqui parece um paraíso, parecia pelo menos, né? Agora a gente está vendo o quê? O que nós estamos fazendo com a criação de Deus? Deus cuidou de tudo, é a vinha do Senhor, tudo cuidado, tudo do bom e do melhor, e Deus enviou os seus mensageiros. Quem são esses mensageiros? Os evangelizadores, os profetas, ao longo da história, pessoas para nos advertir, mostrar o caminho do bem. O que fizeram? Bateram num, né? Espancaram o outro, apedrejaram um, mataram o outro, enviou outros, né? Vocês estão vendo que isso que Jesus contou no Evangelho tem aplicação, né? Não sou eu que estou falando, o próprio Jesus fez essa aplicação para as lideranças de Israel. Nós podemos e devemos fazer aplicação para hoje também. Então, meus queridos irmãos, Deus espera de nós frutos de justiça e de bondade. Vamos concluir com essa segunda leitura de hoje. Carta aos Filipenses. São Paulo diz claramente quais são esses frutos. Não vos inquieteis com coisa alguma. Apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, olha que leitura bonita. Irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Queridos irmãos, cada um de nós se examine e nos empenhemos em produzir os frutos que Deus espera de nós. Frutos de justiça, de bondade, todo tipo de virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.